Você sumiu das redes sociais por alguns dias, meses, semanas e agora está olhando para o seu perfil e pensando em como voltar a postar, mas nenhuma ideia vem na sua mente. E eu já estive exatamente aí. E o erro que eu quase cometi, que eu vejo a maioria das pessoas cometendo, é tentar recuperar o tempo perdido com quantidade. Postar todo dia, aparecer em todo formato, fazer barulho para compensar todo esse silêncio. Mas vai por mim, você só vai se desgastar fazendo isso e talvez isso continue te travando. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar, baseado em dados e também na minha experiência, o que você pode fazer para voltar a postar depois de uma pausa. São 4 movimentos simples, mas específicos. E a diferença entre fazer certo e fazer errado é o que separa quem volta a postar com consistência de que quem volta e para daqui a pouco em 2 semanas. E antes dos 4 pontos, eu quero te explicar uma coisa que muda tudo. O algoritmo, ele não te pune por você ter dado uma pausa, ele não tem uma memória afetiva. O que ele faz é simples, distribui o conteúdo que performa bem agora, independente do que aconteceu antes. Então o problema nunca foi o tempo que você ficou fora, mas sim o conteúdo que você posta quando volta. E se você volta com conteúdo fraco, o algoritmo lê como um conteúdo fraco. Se você volta com algo que prende atenção, o algoritmo entende que esse foi um conteúdo bom e, consequentemente, vai entregar para mais pessoas. E isso tira aquele peso de ter sumido e coloca o foco onde ele sempre deveria estar. O que você vai fazer a partir de agora quando voltar a postar? E o primeiro movimento é: volta com 1 ou 2 posts bons, nada de 20 conteúdos rasos, aleatórios, tendências para viralizar. Tem que ser 1 ou 2 conteúdos muito bons e muito bem feitos. E eu sei que parece contra-intuitivo, até porque a lógica emocional diz que você tem que compensar o tempo que ficou fora, mas a lógica do algoritmo diz outra coisa. Um conteúdo que gera retenção, compartilhamento, salvamentos, curtidas, vale muito mais do que 10 posts, mas que ninguém interage. E tem mais uma camada nisso. Quando você volta e começa a postar muito, você está postando a partir da culpa e não pensando em uma estratégia como um todo. E o conteúdo feito a partir da culpa raramente é o seu melhor conteúdo. Volta com calma, com intenção e com um post que realmente diga alguma coisa. Eu vou deixar um exemplo de um conteúdo que eu postei, inclusive está fixado lá no meu perfil e que pode te ajudar a te inspirar. Esse conteúdo teve uma ótima performance, mesmo depois de eu ter ficado um tempo sem postar. O segundo movimento, e esse aqui eu confesso que é um dos que eu mais me arrependo de não ter feito isso antes, na época quando eu voltei a postar com mais consistência. Quando você volta a postar, principalmente stories, a gente tem a tendência em dar uma explicação e ficar falando: eu fiquei sumidinha, fiquei off por um tempo, mas por favor, não faça isso. As pessoas até talvez respondam com um coraçãozinho, falando que fiquei com saudade, e você pode até pensar que isso é bom, mas vai por mim. Não se sustenta. E também não é nada intencional para você, para o seu negócio e para a construção daquilo que você está fazendo dentro de um perfil profissional. E o que funciona aqui é um pouco diferente e até contraintuitivo, porque ao invés de você comunicar, você vai deixar espaço para sua audiência falar. Mas, Michelle, o que isso significa? Simples. Coloca uma pergunta objetiva. Começa essa sequência com uma pergunta objetiva, como por exemplo: agora que eu voltei, eu gostaria muito de saber de vocês. O que você quer me ouvir falando aqui dentro do perfil? Ou ainda trazer 2 tópicos. Você gostaria de me ouvir falando em um vídeo sobre X ou sobre Y? E é claro que aqui vocês vão usar conteúdos que façam sentido para o seu nicho, para aquilo que você fala dentro do teu perfil. E isso faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ativa o seu engajamento, porque as pessoas interagem e provavelmente vão te responder. Te dá dados reais sobre o que a sua audiência quer agora. E também cria uma expectativa, porque se a pessoa pediu por aquele conteúdo, ela vai ficar esperando você postar sobre aquilo. Você não volta pedindo desculpas, você não volta avisando, você volta fazendo uma pergunta ou até mesmo dando um direcionamento para o seu público, e quem volta com uma pergunta inteligente lidera a conversa. O terceiro movimento, vai no histórico dos teus insights e procura um Reels que teve uma boa performance, e você vai regravar esse conteúdo com um novo gancho e uma nova CTA. E por que isso funciona baseado a partir dos teus próprios dados? Simples, porque a sua audiência já viu aquilo, já se familiarizou, e se ela gostou uma vez e você melhora aquele conteúdo, ou traz um conteúdo novo com aquele mesmo tema, a tendência das pessoas interagirem ainda é muito maior. E tem uma coisa que a maioria das pessoas não percebem e acabam não fazendo. Porque eu já postei sobre esse assunto, eu não vou falar sobre isso de novo.
Mas, gente, a internet, as pessoas têm memória curta na internet. Se eu te perguntasse agora, qual foi os 3 últimos vídeos curtos mais impactantes que você viu hoje? Provavelmente você não lembraria de nenhum deles, ou lembraria deles, mas não foi uma coisa que te marcou tanto a ponto de daqui 3, 4 meses você lembrar deles novamente. Uma pausa para hidratação. E o último ponto eu quero que você anote, deixe num lugar visível para você nunca mais esquecer. Ninguém perde espaço por sumir por um tempo, por passar um tempo off para descansar, para focar em outros projetos, mas você perde espaço quando volta sem uma direção. E fazendo pelo menos uma dessas coisas já é um sinal de você voltar a postar com consistência e com uma boa direção. Não só o algoritmo percebe, mas as outras pessoas também sentem isso através do seu conteúdo. E se você quer ter sempre ideias para postar, ideias inteligentes, com propósitos e que tenham um contexto por trás, que te expliquem o que fazer, como fazer e o motivo de você estar fazendo isso, eu vou deixar aqui na descrição o guia. Ele é um planner interativo onde você tem ideias para o ano inteiro para você nunca mais travar na hora de postar. E se esse vídeo chegou na hora certa para você, não se esquece de se inscrever no canal, já curte o vídeo, isso é muito importante até para o algoritmo aqui do YouTube entender que esse vídeo é importante, que pode ajudar outras pessoas que estão travadas ou que pararam de postar e não sabem como retomar. Compartilha ele com uma amiga empreendedora, uma criadora de conteúdo, porque eu tenho certeza que ela vai te agradecer. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.